Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, amém, irmãos? Irmãos, quando nós ouvimos uma pessoa dizer que aquela pessoa é justa, a gente abre uma reflexão, não é verdade? Jesus, quando ele morreu, ele ficou 3 dias, irmãos, entre a sua morte e a ressurreição. A pergunta é, aonde estava Jesus? Essa é a pergunta. O justo pelos injustos nos leva a Deus. O apóstolo Pedro, ele faz uma carta em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 e 19, e ele vai afirmar, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, e o justo pelos injustos, para nos levar-nos a Deus, mortificados na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi, e pregoou aos espíritos na prisão. Que palavra, irmãos, que palavra, irmãos. Essa expressão aqui, né, pelo Espírito, no verso 18, tem exatamente a mesma construção da expressão na carne. Então, irmãos, parece aqui se melhor relacionar a palavra Espírito à mesma esfera da palavra carne. A carne e o Espírito são a carne e o Espírito de Jesus Cristo. Essa expressão, vivificados pelo Espírito, essa expressão demonstra isso, irmãos, que no ato de levar sobre si o pecado, Jesus levou sobre si o pecado e a morte. Ali ele causou, Jesus, a separação do seu espírito humano, ali do Pai. Há um contraste aqui, irmãos, entre a carne e o Espírito, e não entre a carne de Cristo e o Espírito Santo. Irmãos, nós temos que entender que quando a expiação de Cristo pelo pecado se completou, o seu Espírito retomou a aliança que havia sido quebrada. Ele retomou essa aliança, o Espírito de Jesus. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18 a 22, descreve um elo necessário ali entre o sofrimento de Cristo e a sua glorificação. Somente Pedro, irmãos, ele dá ali informações específicas sobre o que aconteceu entre esses dois eventos. A palavra pregoou, no verso 19, não é a palavra costumeira ali que nós usamos, ou nós vemos, né, no Novo Testamento para descrever a pregação do Evangelho. Literalmente significa ali a pregação do Evangelho, anunciar uma mensagem de Jesus. Mas Jesus, ele sofreu e morreu na cruz, o seu corpo foi executado. O seu Espírito morreu quando ele foi feito pecado, mas o seu Espírito foi vivificado e ele o entregou ao Pai. E de acordo com Pedro, em alguns momentos entre a sua morte e a ressurreição, Jesus fez uma proclamação, irmão. Jesus, ele proclamou especial aos espíritos em prisão. O nosso Senhor Jesus Cristo rendeu o seu Espírito ao Pai. Ele morreu e em alguns momentos, entre a morte e a ressurreição, visitou, eu digo, a esfera dos mortos, onde ele proclamou uma mensagem aos seres espirituais ali. Provavelmente, irmãos, anjos caídos, né? O que de alguma forma, eu digo, tinha relação com o período ali anterior ao dilúvio, ali no tempo de Noé. Eu quero deixar essa mensagem para o teu coração nessa terça-feira, que nós possamos ser justos como Jesus foi. Que Deus abençoe.